Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. E o objetivo dessa videoaula é praticar um pouco. Então, eu selecionei 3 exercícios simples para a gente reforçar os conceitos de matrizes. Como de costume, eu já abri um projeto, criei uma classe principal e no método main eu escrevi aqui o exercício que nós vamos resolver, o primeiro deles, que diz o seguinte: faça um algoritmo que leia uma tabela de valores reais com 2 linhas e 3 colunas e depois imprima somente o que? Os números ímpares. Bom, para fazer isso, nós temos 3 passos principais. Primeiro, declarar e instanciar a nossa matriz, certo? Segundo, ler os dados para essa matriz. E terceiro, imprimir os números ímpares dessa matriz. São 3 ações. Vamos para a primeira. Então, vamos chamar um vetor de double, que tem o nome de valores. Na verdade, é uma matriz, Então, por isso eu coloquei 2 colchetes. A gente pode instanciar agora essa matriz, porque a gente sabe o tamanho dela, o próprio exercício fala, Então, o exercício fala que ele tem 2 linhas e 3 colunas. Olha só, o primeiro passo foi feito. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é a gente ler os valores da matriz. Então, vamos àquela estrutura que nós já aprendemos, onde eu vou ter 2 laços de repetição, um interno ao outro. Eu vou falar que a variável i vai representar as linhas, e eu vou começar da linha 0, e enquanto essa linha for menor do que a quantidade de linhas, então eu vou usar valores.length. E a cada iteração eu vou acrescentar em 1 o conteúdo da variável de i. Bom, feito isso, eu vou fazer o laço interno. Eu vou chamar uma variável auxiliar, j, que vai representar a posição da coluna atual. E mais uma vez, como é que vai ser a condição de parada desse laço? Enquanto o j ele não alcançar lá a última posição do vetor, então eu vou falar valores. Naquela linha atual i, porque agora eu estou pegando a coluna, então eu tenho que saber naquela linha quantas colunas tem. É o length. E vou fazer j++. Feito isso, eu estou apto aqui a receber os dados. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu posso pedir aqui simplesmente para entre com o valor, vamos colocar um i aqui, valor. Vamos fazer diferente, Eu vou fazer diferente aqui nesse exercício. Eu vou usar um printf, que a gente consegue formatar algumas coisas. E eu vou dar a seguinte mensagem para o usuário: digite o valor. Vou quebrar uma linha aqui, digite o valor para a posição. Vou usar os coringas, os placeholders aqui, Vou colocar um decimal aqui, um número decimal aqui, um número decimal. Então, isso aqui vai ser substituído, o %d e o %d vai ser substituído por quê? Vou colocar uma vírgula, um vai ser pela posição i e o outro vai ser pela posição j. Então, nós vamos dar a mensagem para o usuário assim, digite o valor para a posição, por exemplo, 00, 01, sempre da linha e coluna. Então, o usuário agora ele vai se situar melhor onde que ele está. Bom, feito isso, vamos realmente inserir os valores. Os valores na posição I, na posição J. Vamos usar o scanner que chama entrada.nextDouble. Assim eu consigo ler os dados. Vamos executar? Eu vou rodar o programa. Digite o valor, está faltando um espaço aqui, para a posição 00. Então vamos digitar, 10. Digite o valor para a posição 01. Repare que a linha não está variando, Eu estou percorrendo todos os dados da linha e estou modificando apenas os dados aqui, da coluna, Então, é o que a gente está percorrendo aqui, ok? Então, vamos melhorar isso aqui. Dá um espaço na palavra para. E também eu vou dar um espaço aqui,
ou um 2 pontos e um espaço, né, para ficar melhor. Bom, esses dois laços vão ser responsáveis por ler. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que acessar cada posição da minha matriz, cada célula, e verificar se aquele valor é ímpar ou não. Como que eu descubro se um valor é ímpar? Bom, é muito fácil. Eu vou dividir o valor daquela célula por 2. Se eu tiver algum resto na divisão, o número é ímpar. Simples assim. E como que eu pego o resto da divisão? O Java tem um operador que chama mod, né? E esse mod pega justamente o resto da divisão. Então, se o resto da divisão for diferente de 0, o número é ímpar. Lembrando que eu vou ter que fazer isso para todas as células. Então, eu vou ter que fazer o laço de repetição dentro do outro novamente. Para a gente ganhar tempo, eu vou dar um Ctrl C, vou copiar da linha 19 a 27, vou colar ela aqui na linha 20, vou colar ela na linha 30, né? Vou apagar o código interno aqui, do laço mais interno, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura para calcular, né, ou seja, imprimir, né, quais são os números ímpares. Como é que nós vamos fazer isso? É muito simples. Vamos fazer um condicional aqui. Se o que nós temos na posição IJ, ou seja, na posição atual ali que a gente está percorrendo, né? Se a gente dividir por 2 e pegar o resto, né? Então, olha aqui o operador mod, é o porcento, né? O percentual. Então, esse operador aqui me pega o resto da divisão por 2, né? Então, eu gosto, inclusive, de colocar essa operação aqui entre parênteses, né? Para eu representar aqui que eu estou querendo o resto da divisão por 2, e o resto da divisão por 2 eu vou perguntar se é diferente de 0. Se for diferente de 0, ocorreu que sobrou resto, então o número é ímpar. Então, aí sim eu vou imprimir, né, o que tiver lá naquela posição IJ. Eu vou, inclusive, copiar isso aqui, que eu quero imprimir exatamente isso aqui. Pronto, nosso exercício está pronto. Simples assim. Vamos testar, né, para ver se deu tudo certo? Vou arrancar algumas linhas em branco. Ok. Vamos executar o programa. Digite o valor para a posição 0, 0. Então, vamos digitar todos os valores pares na primeira linha. E eu vou colocar aqui o número 7, vou colocar um outro valor par e a última posição eu vou colocar 9. Bom, então a gente tem o 7 e o 9, né, como números ímpares. Pronto, né, conseguimos resolver aí o nosso primeiro problema. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é o seguinte: faça um algoritmo que armazene 20 números em uma matriz. E ele me disse que essa matriz é de 5 linhas e 4 colunas. Depois, percorra e descubra qual é o menor valor informado nessa matriz. Para esse exercício, eu já deixei alguma estrutura pronta, porque ela era repetida do primeiro exercício, né? Primeira coisa, declaração do scanner. Segunda coisa, declaração e instanciação da matriz. Então, o que eu modifiquei aqui é que a matriz agora, para variar, né, eu coloquei aqui ela inteira. Então, são números inteiros. Essa matriz chama números. E essa matriz, como disse o exercício, ela tem 5 linhas e 4 colunas, né? Conforme a gente fez no exercício anterior, olha só, eu deixei a mesma ideia para a gente preencher a matriz, né? Então, eu tenho um laço para percorrer as linhlinhas, eu tenho um laço para percorrer as colunas. E deixei, inclusive, a mesma mensagem. Digite o valor para a posição linha, coluna, né? I e J. E vou preencher o vetor aqui, né? Então, aqui a gente não tem novidade. Qual que é a novidade? A novidade agora é que a gente tem que descobrir o menor valor da matriz. Para isso, eu vou criar uma variável aqui, inteira, auxiliar. Essa variável é a que vai armazenar o menor valor para mim. E qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Existem diversas formas de resolver esse exercício, mas inicialmente, como eu quero o menor valor, eu vou jogar um valor muito grande aqui, ou seja, eu vou jogar o maior valor que o Java consegue representar em inteiros. Então, eu vou usar integer.maxValue. Então, por enquanto, eu tenho o maior valor que o Java, né, consegue representar. O resultado final desse exercício vai ser justamente imprimir o que está na variável auxiliar, né? Mas o que eu quero fazer agora? Eu não quero imprimir o maior valor possível inteiro em Java. Agora, eu vou
percorrer cada posição da matriz. E em cada posição da matriz, eu vou perguntar, posição, por exemplo, 0, 0, posição 0, 0, você é menor do que o que está nessa variável auxiliar? Se isso for verdade, eu vou substituir esse valor gigante aqui pelo valor que tem na posição 0, 0. E eu vou fazendo isso, eu vou fazer essa verificação para todas as posições da matriz. Né? Então, eu vou verificar assim, posição 0, 1, você é menor do que o que está atualmente na variável auxiliar? Né? Então, a todo momento, eu vou verificar o que tem na variável auxiliar. E sempre vou atualizar ela com o menor valor. Isso é muito fácil de ser feito. Primeiro, eu vou ter que percorrer todas as posições. Para isso, eu vou ter que ter 2 laços de repetição, igual a gente fez aqui no início. Ó. Então, eu vou copiar esses 2 laços de repetição, vou colar eles aqui. Logicamente, como eu copiei e colei, repare que eu tenho abrindo uma chave aqui e abrindo uma chave aqui. Então, eu vou fechar a chave do laço mais interno e vou fechar a chave do laço mais externo. Né? Então, pronto. Aqui eu estou garantindo que eu não tenho nenhum erro de sintaxe na minha ideia. Né? Então, olha o tanto que é simples a solução. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Ó. Se o que eu tenho na minha matriz números, na posição atual, né, na posição IJ, se o que eu tenho aqui ó, é menor, né, que a gente quer descobrir o menor valor. Se ela é menor do que o que está em auxiliar, então, eu achei um número menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer auxiliar recebendo exatamente o que está nessa célula da matriz. Olha que interessante. Acho que eu escrevi errado, né? Auxiliar. Pronto. Para toda posição do vetor, eu vou fazer justamente esse teste. Eu vou perguntar assim, posição atual, você é menor do que está em auxiliar? Se é, então eu jogo o que está nessa posição auxiliar naquela variável auxiliar. Eu sobrescrevi o valor antigo por esse valor novo, porque eu acabei de achar um valor, né, menor. Então, eu descartei o valor anterior e agora eu estou com um valor novo. E aí, na próxima célula, eu vou comparar ela com aquele valor novo. Né? E isso vai ocorrendo, né, enquanto eu não terminar de percorrer toda a minha matriz. Então, executando, ó, vamos entrar com os números, 20 números. Eu vou entrar com números aleatórios aqui, né? Eu vou entrar agora ó, com um valor negativo, por exemplo, 80, vou entrar com outro valor negativo, 8, e vou entrar com um valor negativo, 789. Então, esse 789, por enquanto, é o menor. Né? Então, vamos finalizar aqui, deixando ele ser o menor mesmo. Então, vou informar vários outros números. E, ao final, ele vai me falar, quem que é o menor? O menor é 789. Né? Consegui resolver aqui esse exercício. Bom, mais um exercício resolvido. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. O terceiro exercício diz o seguinte. Faça um algoritmo que receba 10 nomes em uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. E depois imprima-os em formato de tabela. Bom, esse exercício, né, eu instanciei o vetor de uma forma, a matriz no caso, né, de uma forma diferente. Né? Eu instanciei a matriz já informando dados fixos. Você poderia ter feito a leitura de dados, como a gente fez no exercício anterior, mas eu quis variar um pouco, né, e relembrar como que a gente declara a matriz com dados fixos. Então, cada chave dessa aqui é uma linha, né, e dentro dessa linha a gente tem, ó, cada dado dessa aqui é uma coluna. Então, como eu tenho 2 linhas, né, e aqui eu tenho 5 informações, a gente tem 5 colunas. Bom, declarado e instanciado meu vetor que chama nomes, né, eu tenho aqui também um for que a gente já executou ele nos outros 2 exercícios, em que ele é responsável por percorrer todas as posições do vetor. Né? Então, se eu executar ele dessa forma, ó, onde eu estou percorrendo linha e coluna, né, e eu estou usando um print ln. Né? Então, se eu executar esse exercício aqui agora, vocês vão ver que eu imprimi um nome em cada linha. Mas o exercício quer que eu apresente os dados em forma de tabela. Né? E como que eu poderia fazer isso? Bom, a primeira forma, né, em vez do ln, eu não quero quebrar a linha, eu vou usar o printf. E o printf, né, eu consigo fazer algum tipo de formatação dos dados. E qual vai ser a formatação que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um coringa, um placeholder, o %s,
Então, cada string vai ser inserida nesse ponto aqui, ó. Para dar um efeito visual melhor, eu vou dar 2 tabs, né? Dois espaçamentos maiores, 2 tabulações, né? E não vou quebrar a linha, né? Então, aqui eu simplesmente vou colocar aqui, ó, né, os nomes. Se eu executar o exercício desse jeito, vocês vão ver que vai imprimir tudo em uma linha só. Olha só, tá vendo? Se eu, né, andar aqui com o scroll, ó, com a barra de scroll, vocês vão ver que saiu tudo em uma linha só, né? Só que com espaçamento de 2 tabs, ó. 1 tab, 2 tabs. Mas eu preciso mostrar isso em forma de tabela. Como é que eu vou obter isso? De uma forma muito simples. Se eu tenho, né, isso aqui para varrer as colunas, então na hora que eu estou na primeira linha, eu imprimi todas as colunas da primeira linha. Sabe o que eu vou fazer? Depois que eu percorri todas as colunas da primeira linha, eu vou forçar uma quebra de linha. Como aqui, ó? Eu vou chegar e vou imprimir uma string vazia, né? E esse ln no finalzinho vai me garantir que eu quebre a linha depois de imprimir esse espaçozinho, né, aqui no final. Olha só que interessante. Agora eu tenho, né, todos os meus dados impressos de forma tabular, né, representando aqui uma tabela. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido mais sobre matriz. Ok? E vamos continuar o curso aí com mais videoaulas e outros assuntos também. Abraço.